Hoje eu acordei meio nostálgico e gripado, meio zoado. De novo, cara. Eu tô pegando uma gripe por mês. O que que tá acontecendo? Com certeza meu sistema imunológico não tá lá essas coisas. Mas será que é só isso ou tem outras coisas por trás? Bom, é o seguinte, como eu acordei nostálgico hoje, eu quis fazer um vídeo para vocês aqui falando de como eu comecei a criar, a, a colecionar de novo quadrinhos. Eu às vezes falo criar porque eu sou um criador de aves, já fui um criador de cães também, sempre gostei muito de mexer com bicho, então eu sempre entro com criar aqui. Como eu comecei a começar entre aspas, porque eu sempre tive quadrinhos, né? Sempre, a vida inteira. Mas assim, fazer isso aqui uma biblioteca não faz tanto tempo assim. Mas como eu comecei isso aí, né? Bom, antes de mais nada, deixa eu falar, eu sou o Ricardo, nem me apresento, né? Esse é o canal Ricabox, aqui a gente fala dessas coisas colecionáveis, quadrinhos, miniaturas, figuras de ação, estátuas, brinquedos antigos, brinquedos novos. A gente fala de antiguidades, algumas antiguidades que eu também coleciono, mas aqui o canal é mais focado na linha dos quadrinhos e das miniaturas, tá? Dito isso, eu vou ter bastante pigarro hoje, porque eu tô zoadão, hein? Dito isso, deixa eu falar dos quadrinhos para vocês. Eu não vou ficar falando aqui, se inscreva no canal, não vou ficar falando nada disso aí, link não sei do que, mas no final eu falo. Como eu comecei a voltar a colecionar, ou colecionar, né, de verdade, né, quadrinhos. Como eu já falei, eu sempre li quadrinhos, sempre tive quadrinhos desde criança, gibis, Turma da Mônica, Turma da Mônica e Cebolinha eu curtia, mas nem tanto. Meu negócio era a linha dos Almanac Disney, Hanna-Barbera, eu gostava muito daquelas coisas. E comecei a ler os quadrinhos de super-heróis, mas gozado, gente. Olha só que coisa, né? Desde moleque, eu nunca fui muito aficionada nos quadrinhos de super-heróis. Eu nunca fui. Bom, acho que a vida vai seguindo. Eu fiquei um bom tempo, eu tive um hiato muito grande nesse negócio de ler quadrinhos. Passei um bom tempo da minha vida sem comprar nada, sem ler nada. Assim, mais na minha adolescência, começou a parar ali na minha adolescência, e depois na minha fase adulta, eu fiquei um baita de um tempo, fui voltar a comprar algum quadrinho em banca, assim, lá por volta dos meus 30 e poucos anos, quase 40 anos. E tinha muito essa oferta dessa linha de quadrinhos de super-heróis, né? Marvel, DC, né? Era meio que tava bombando naquela época. E eu comprava ali alguma coisa, mas nunca me interessava assim, de verdade, né? Até que um dia, isso deve ser por volta aí de 2021, 2022, num certo dia eu entrei numa banca meio diferentona, que fica aqui na cidade onde eu moro, e eu encontrei lá isso aqui. Deixa eu ver se eu tô com os números certos disso aqui para mostrar na sequência, mas não devo estar. Não tava. Tava com a numeração errada aqui. Encontrei isso aqui na banca. Deixa eu ver se é o número certo mesmo. Não, não é o número certo, não. Né? Eu não tenho o número 1 disso aqui, eu não tenho. Ou tenho. Ah, não tenho, tá lá na estante, deixei na estante. Vamos mostrar aqui do número 2 em diante. Eu encontrei isso aqui na banca. Death Metal. Noites de Trevas. Death Metal. Esse é o número 2. Quando eu vi isso aqui na banca, eu fiquei alucinado com a arte do quadrinho. A capa, essa capa metalizada, eu fiquei louco com isso. Eu falei, nossa, que coisa bonita. E comecei a comprar. E comecei a ler. Aqui está o número 2, o número 1 está perdido por ali. Deixei lá. O número 3, né? O número 4. Olha a arte disso aqui, esse estilo de capa toda metalizada, né? Uma arte diferentona. Cara, isso pra mim foi uma novidade. Eu falei, nossa, que coisa bonita. E os quadrinhos assim, nesse formato americano já, né? Tudo bem, eu já comprava alguma coisa em formato americano, mas não nesse estilo aqui, né? Número 6 e o número 7. O número 1 tá perdido ali por dentro.
Quem é que já leu isso aqui? Esse é o problema, lê isso aqui. Cara, eu achei linda as edições, comprei todas, comecei a ler e, eu não tava entendendo, foi nada. Uma loucura total, cara, isso aqui. Principalmente para quem ficou um bom tempo sem ler quadrinhos e volta e cata logo isso na sua frente. Aqui você começou a ver Batman que ri, Batman que chora, Super-Homem não sei das quantas, essas loucuras aí desses universos aí, desses super-heróis. Cara, eu tava meio que animado com esse negócio desse novo estilo de quadrinho, essa arte bonita, né? Eu falei, cara, deixa eu ver se eu acho algumas outras coisas assim, né, mais legal para ler, porque sinceramente eu não gostei disso não, a leitura disso, né? E aí eu passei numa livraria Saraiva, tava eu e minha mulher, inclusive, a gente tinha ido almoçar no shopping, aí era Saraiva, livraria Saraiva. E eu encontrei um quadrinho lá que fugia de tudo aquilo que eu entendia como quadrinho, tá? Não tinha a menor ideia do que era a primeira vez que eu estava tendo contato com isso, que foi essa edição de Black Hammer, o volume 1 de Black Hammer, tá? Na verdade, não foi o volume 1 que tinha lá. Eu acho que não era o volume 1, era o volume 1 sim. Aí eu comprei esse volume 1, só tinha ele e o 2 na Saraiva. Eu comprei por curiosidade, né? Isso aqui é do Jeff Lemire, e a arte do Dean Ormston e David Stewart, da editora Intrínseca, aquela mesmo, que lançava as coisas e não terminava, e hoje nem lança mais nada de quadrinho, né? E Black Hammer, cara, Origens Secretas, e eu li isso aqui, isso fez um barulho na minha cabeça, cara. Eu falei, que é? Eu nunca tinha tido contato com nada que não fosse DC e Marvel, almanacs Disney, Cebolinhas e Hanna-Barbera. Eu nunca tinha tido contato com nada fora isso. Essa linha de quadrinhos que a gente tem hoje, os quadrinhos europeus, eu não, né, Image, Dark Horse, essas outras editoras lá fora que jogam os quadrinhos para cá, né, que as editoras pegam aqui, eu nunca tinha tido contato com nada disso aqui, nada, né? E cara, eu li esse negócio aqui, eu falei, puta, que história legal, cara. Eu não sei se vocês já leram isso aqui, é um grupo de 6 pessoas que se encontram Eu vou dar por cima, assim, porque eu li isso aqui em 2021 ou 2022, depois nunca mais li, né? Mas a história é mais ou menos isso. É um grupo que se encontra num local, numa cidade, e eles não conseguem sair de lá, né? Então, eles têm no grupo essa menininha aqui, que na verdade ela não é uma menininha, mas aí só lendo isso aqui para vocês saberem o que ela é na realidade. Aí a gente tem essa mulher meio fantasmagórica aqui, a gente tem esse cara que é um super-herói já velho, ele é um super-herói velhão já. A gente tem esse cara que é um extraterrestre, é de um outro planeta. A gente tem esse cara que tá velho aqui, mas o quadrinho conta a história dele mais novo, inclusive ele é bem relacionado com esse cara aqui, esse cara é um astronauta, né? E aqui um robô. Então são esses seis indivíduos aqui que moram nessa cidade, uma cidade que tem lá seus personagens na cidade, mas eles não saem de lá, eles não conseguem sair de lá. E aí a história, ela vai contar toda essa história do que é na realidade esse grupo de pessoas aqui, tá? Isso aí é mais ou menos por cima, só para você ter uma ideia do que é esse quadrinho, né? Muito bom, cara. E eu li isso aqui e minha cabeça explodiu. Explodiu. Aí fui na Saraiva no mesmo dia, porque eu li isso aqui num dia, foi no mesmo dia ou no dia seguinte, talvez, acho que no dia seguinte, isso foi num sábado, no domingo eu voltei lá na Saraiva e comprei o número 2, Black Hammer, o Retorno. E cadê o número 3 e o número 4? Não tinha lá, aí eu fiquei caçando, aí eu descobri a Amazon, olha só que coisa. Foi aí que eu descobri a Amazon, e eu comecei a vasculhar a Amazon e ver todo aquele mundo de quadrinhos, e aquilo me pegou, cara, aquilo realmente me pegou de jeito. E foi aí que eu voltei ao colecionismo até os dias de hoje aqui. Então eu fui impulsionado por esse... Na verdade, eu fui impulsionado mesmo. O primeiro quadrinho que eu comprei assim, sem ter gostado,
esse que é o detalhe. Eu comprei isso aqui muito pela arte, tudo, mas não foi uma coisa assim que eu falei, nossa, que quadrinho legal. Era uma coisa diferente do que eu entendia como super-herói. Só que, pô, cara, totalmente confuso, eu não entendi nada da coisa, né? Mas isso realmente me levou a um dia estar andando pelo shopping, entrar na Saraiva e ver esse quadrinho, né, diferentão aqui. E acabei comprando. Aí depois descobri a dona Amazon e aí comprei o volume 3 de Black Hammer e o volume 4, tá? E Black Hammer, pelo que eu vejo, pelo que me dá a entender, ele continuou lá nos Estados Unidos. Tem lá uma continuação disso aqui. Só que não chegou pro Brasil. Principalmente na mão de quem tava, intrínseca, né? Tava na mão desses caras, esses caras na verdade não dão a mínimo pro leitor, né? Eu tenho algumas edições deles aqui, de coleções deles, que saiu a 1, a 2, depois não saiu mais nada. É aquele tipo de empresa que não tá nem aí com você, né? Isso é fato. Ainda bem que pararam mesmo de fazer quadrinho. Não sei se estão voltando, parece que eu ouvi um boato aí, mas eu vou ficar bem esperto com essa editora aí. Junto com os Black Hammer veio os cards dele, que é bem difícil achar esses cards, cara. Eu tenho aqui os 4 cards, um de cada edição, né? Onde vem aqui cenas do quadrinho, né? Aí. Cara, esse Black Hammer, quem não leu ainda, meu, é uma história bem legal, viu, cara? Eu gostei bastante. Gostei bastante. E aí a gente começa a conhecer, fala Jeff Lemire, quem é Jeff Lemire? Aí você começa a ir atrás das obras do cara, né? E aí você começa a pegar mais coisa dele, né? Como eu peguei aqui a coleçãozinha, fechei a coleção aqui. Cheguei a fechar a coleção aqui de Gideon Falls, né? Do Jeff Lemire também. Muito bacana isso aqui. E fui correndo de mais coisas atrás, né? Do que o cara fez e de outras coisas também. Mas a minha volta para os quadrinhos se deu dessa forma. De um cara que não tinha conhecimento do que existia de quadrinhos, né, no mundo. Eu só estava baseado em Marvel, DC e Disney, essas coisas, não tinha ideia nenhuma do que se tratava, essas outras publicações aqui. Fiquei espantado e adorei, e foi aí que eu voltei. Se eu tivesse ficado só naquela coisa de Marvel e DC, provavelmente eu não tinha entrado para ser um colecionador de quadrinhos, porque realmente o contato que eu tive com essas outras obras que me impulsionaram, que foi... Então a gente vê editoras aí tipo Pipoca Nanquim, Comic Zone, a gente vê aí Devir, né, vê Darkseid, a gente começa a conhecer essas editoras e começa a conhecer o trabalho que esses caras fazem fora desse mundo Marvel DC, né? E, cara, aí você entra nos mangás, você conhece os mangás e aí a coisa vai embora, né? Então foi isso. E foi legal, foi bastante legal. Essa obra aqui, Black Hammer, é uma obra que vai ficar aqui na minha coleção, que tem tanta coisa pra gente ler hoje, mas fatalmente eu vou voltar a fazer leitura dela qualquer dia, né? Mas essa coleção, não essa é minha, né? Essa aqui fica pra mim, mas eu tenho uma outra dessa completa. Pô, eu gostava tanto de Black Hammer que eu comprei 2 coleções. Tive que dar uma brecada aqui, uma interrompida, que chegou um acesso de tosse aqui que quase que eu derrubei o quarto. Bom, voltando a falar então do que eu estava dizendo dos Black Hammers, né, que eu estou colocando uma das minhas coleções à venda, eu tenho 2 dessa aqui. Cara, o que aconteceu? Olha só o que aconteceu, por que eu tenho 2? Eu tinha comprado os 2 primeiros números na Saraiva, e eu não tinha os outros números eu não achava em lugar nenhum. Aí acabei achando na Amazon. Só a coleção completa. Eles não vendiam, não estavam vendendo separado. Depois até voltaram a vender separado, mas naquele dia lá, quando eu olhei, bati o olho que tinha lá e tinha completa só a coleção, os 4 volumes. Eu não entendendo nada de como funcionava a Amazon, de como funcionava tudo isso aí, acabei comprando os 4, né? Aí, com o tempo, a Amazon foi lançando esses. Eu fiquei então com duas número 1 e número 2, né? Fiquei com uma coleção completa e mais 2 números, 1 e 2 avulsos. E aí a Amazon começou a lançar promoções e eu resolvi comprar
o 3 e o 4 para formar outra coleção para vender depois, né? Mas acabou ficando aí, eu falo que vou vender as coisas e as coisas vão ficando largadas, aí eu acabo esquecendo. Então, elas vão estar, eu vou colocar a venda lá agora, vou deixar no meu grupo de WhatsApp, esse grupo vai estar com links aqui na descrição do vídeo. Faz parte lá do grupo, entra lá, é um grupo pequeno ainda, mas de gente boa, gente legal. Lá se você quiser vender seu quadrinho, vender sua miniatura, faz o que você quiser lá dentro. Desde que, lógico, dentro das leis normais do mundo, né? E então é isso. E uma coisa que eu deixei de falar é que quando eu comecei a comprar isso aqui, né? Que eu falei que eu fiquei muito tempo sem comprar quadrinho. Eu fiquei muito tempo sem comprar quadrinho, sim, mas eu comprava os antiguinhos. Eu sempre comprei os antiguinhos. Por causa daquele lance do colecionismo que eu tinha das coisas antigas, velhas, coisas que me davam nostalgia. Então eu já fazia a coleção dos gibizinhos, Heróis da FD, os formatinhos, né, Heróis da TV, não sei o que. Eu tenho um monte aí, eu tenho um monte deles. Nunca li, mas aquilo eu colecionava mesmo. Eu comprava para ter uma coleção de coisas antigas, coisas nostálgicas, né? Então eu comecei a ter contato com leituras diferentes depois disso que eu estou contando aqui para vocês, né? Foi assim que me introduziu nesse mundo maluco aqui. Então é isso, eu vou ficando por aqui porque eu tô male, e eu vou acabar fazendo alguma besteira aqui, vou acabar tendo um colapso aqui ao vivo. Tô bem zoado, cara. E é isso. E se gostaram do vídeo, deixa o likeão aí pra gente, pra dar aquela fortalecida, se inscrevam no canal. Conto com vocês aqui, tá certo? E a gente vai se vendo por aí, nessas estradas da vida. Fiquem todos em paz e uma vida longa e próspera para todos. Um abraço.